Prosseguindo com a nossa série de aulas gratuitas para você aprender o básico do japonês em 21 dias. Estamos aqui no dia 2 e se você ainda não viu o vídeo 1, lá nós mostramos uma introdução às partículas e como fazer afirmações simples. É importante que você veja isso primeiro, porque hoje a gente vai entender como fazer perguntas simples e negações simples. Então é um complemento, uma continuação da aula 1. Então é importante que você veja na sequência. Eu deixei no card aqui em cima. Se você ainda não viu, está caindo primeiro nesse vídeo, dá uma olhada lá na aula 1 primeiro. Então vamos lá. Perguntas simples. A gente aprendeu que o des na aula anterior, ou o da, eles falam que é alguma coisa. Eles podem afirmar algo. Lembram do watashi wa Brazilian desu? Que a gente ouviu várias e várias vezes. Brazilian desu. Sou brasileiro. É brasileiro. Eu poderia trocar esse des por da. Estaria afirmando, estaria falando que é alguma coisa. Certo? Vimos isso lá na aula 1. Agora, um jeito simples de você transformar essa afirmação em uma pergunta é você colocar um ka no final dessa frase. Então, Brazilian desu. Sou brasileiro. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta, eu posso falar Brazilian desu ka? Coloquei só o ka no final. Transformei em pergunta. Você é brasileiro? É brasileiro? Então, Brazilian, brasileiro, e desu ka? Estou perguntando algo. Brazilian desu ka? É brasileiro? Você é brasileiro? Deixei o você entre parênteses aqui, porque fica subentendido pelo contexto, mesmo que a palavra você não esteja sendo usada aqui na frase. E uma possível resposta, né? Hai, Brazilian desu. Imagina, alguém me pergunta, né? Brazilian desu ka? Você é brasileiro? Eu posso falar, Hai, Brazilian desu. Sim, sou brasileiro. Des fala que é alguma coisa, pode afirmar algo e hai, sim. Hai, Brazilian desu. Então vamos ver aqui um exemplo disso. Como eu falei para vocês, eu vou trazer trechos aqui de conversas minhas mesmo, né? De vídeos de Omigo, conversando, interagindo com os japoneses. Então vamos dar uma olhada no trecho que eu separei aqui. É verdade. Se o seu ouvido tiver afiado aí, eu vou até aumentar um pouquinho. Nessa frase aqui tem um desu ka e tem um des. Vou tocar mais uma vez. Eu perguntei para ele, Nanijin desu ka? Nanijin desu ka? Nanijin é para perguntar qual nacionalidade. E daí o desu ka transforma isso em uma pergunta polida. Nanijin desu ka? Qual é a sua nacionalidade? De onde você é? E ele falou, Nihonjin desu. Lembra o des para afirmar, para falar que é alguma coisa? Então um conceito, super simples que está sendo usado aqui numa conversa. Então mesmo coisas mais básicas são muito importantes. Vamos ouvir mais uma vez? Nanijin desu ka? Qual a sua nacionalidade? De onde você é? Nihonjin desu. Sou japonês. Outros exemplos. Hontou desu ka? Hontou desu ka? Esse hontou é tipo algo sério? Então tô perguntando aqui, né? É sério? Hontou desu ka? Sério? Sério mesmo? Nihonjin desu ka? Nihonjin desu ka? Tô perguntando, é japonês? Ou dependendo do contexto, você é japonês? Eu poderia ter perguntado para esse cara aqui, né? Ao invés de Nanijin desu ka, eu poderia ter perguntado para ele, Nihonjin desu ka? Você é japonês? Então a gente pode usar um substantivo mais desu ka para perguntar se é aquilo de um jeito polido. Essas frases aqui, essas duas frases que eu coloquei, um ponto interessante, você poderia perguntar elas também simplesmente mudando a entonação. Então eu posso falar de um jeito polido, hontou desu ka? Sério? Sério mesmo? Mas eu posso falar também só hontou? Hontou? Se eu mudo só essa entonação para um tom de pergunta, também está certo. Em contextos informais, inclusive, vai acontecer muito isso. Pode ser que você escute perguntas sem o desu ka. Então, Nihonjin desu ka? Eu poderia falar Nihonjin? Nihonjin? É japonês? Você é japonês? Então, em contextos informais, não tem problema a gente usar sem o desu ka. Assim como a gente viu lá que o des deixa polida
a afirmação, a nossa pergunta com desu ka também vai ficar polida, tá? Ponto importante aqui, você não vai usar essa pergunta aqui com verbos, né? Vamos pegar um verbo simples. Ikimasu. Ikimasu significa ir. Se eu quero perguntar para a pessoa, você vai? Eu não vou falar ikimasu desu ka? Ikimasu desu ka? Tá errado. Nesse caso aqui, a gente só acrescenta o ka depois do verbo, tá? Ikimasu ka? Você vai? Então tomem cuidado com isso. O desu ka a gente vai usar junto com substantivos. Temos aqui, ó, Nihonjin, Nanijin, Honto. Usa junto com substantivos. Daí com verbos você pode só colocar o ka aqui depois do verbo. Ikimasu ka? Beleza? Só tomar cuidado com esse ponto. Mas aos poucos a gente vai desenvolvendo isso, vai vendo mais frases. Isso aqui é uma introdução, tá? Estamos começando a ver aqui perguntas simples. E agora vamos para negações simples. Já vimos afirmações, perguntas simples, agora negações simples. Voltando lá, já vimos várias vezes que burajiru-jin desu, alguma coisa desu, eu estou afirmando, estou falando que é alguma coisa, né? O desu ou da. Para fazer negações, então, a gente pode, por exemplo, mudar esse desu para janai ou dewanai, por exemplo. Burajiru-jin janai. Burajiru-jin desu ka? Você é brasileiro? Eu posso falar burajiru-jin janai. Ou burajiru-jin janai desu. Mais polida. Daí, né? Vamos colocar os dois aqui, ó. Burajiru-jin janai. Tá aqui em cima. Eu poderia falar também burajiru-jin janai desu. Ué, mas o desu ele não afirma, ele não fala que é alguma coisa. Só que aqui a gente tem um janai junto, falando que não é. Então eu só deixei a frase um pouco mais polida. Burajiru-jin janai desu. Não sou brasileiro ou não é brasileiro. Poderia falar também burajiru-jin dewanai. Aqui também ó, é lido como wa. Então tomem cuidado, tá? Não é burajiru-jin dehanai. É burajiru-jin dewanai. Dewanai. Pode aparecer também, mais polido ainda, o dewa arimasen, por exemplo. Você vai ver que tem alguns jeitos de falar a mesma coisa em japonês, mas tem esses níveis de polidez. Ah, como que eu não entendi qual que é a diferença entre um e outro? Lembra que eu falei lá na aula 0, se você tiver assistido ela, que vão aparecer dúvidas no seu caminho. Né? Você aprendeu aqui que a negação é janai, só que daí você estava lendo alguma coisa e você viu esse dewa arimasen. Qual que é a diferença disso? Você pode usar as dicas que eu mostrei lá na aula 0 para você pesquisar, para você descobrir qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Porque é natural, você terá dúvidas ao longo aí da sua jornada de estudos. Por isso que é importante você assistir lá a aula 0. E se você não viu ainda, volte lá quando você terminar de ver essa. Revisando, para negar, a gente pode, por exemplo, usar o janai e o dewanai. Então, burajiru-jin janai. Burajiru-jin janai desu. Não sou brasileiro, não é brasileiro. Tá? Ó, aqui, só complementando o que eu tinha falado para vocês, o janai, por exemplo, ele é mais comum na linguagem falada e o dewanai, ele é mais comum na linguagem escrita. Então, ele é mais polido que o janai. Nós vamos ver que esse janai aparece mais na fala. E daí, como eu tinha comentado para vocês, pode aparecer o dewa arimasen, que é mais polido, o ja arimasen, que também é polido, certo? Podem aparecer todas essas formas aí. Você vai se acostumar aos poucos com isso. E vamos para um trecho aqui de vídeo. 日本語上手ですね。いや、頑張って勉強してるけど、まだまだわからない。俺より上手ですよ。日本人じゃない? Quem pegou aí a negação? Quem pegou a negação? Foi uma negação meio pergunta, né? Vou tocar mais uma vez. 頑張って勉強してるけど、まだまだわからない。俺より上手ですよ。日本人じゃない? Foi aqui no final, né? Ele tava falando, não, você fala japonês melhor do que eu. E daí eu pensei, ué, será que ele não é japonês? E eu perguntei pra ele, Nihonjin janai? Nihonjin janai? Lembra que janai fala que não é alguma coisa?
E eu falei isso com uma entonação de pergunta. Então, não é Nihonjin, Nihonjin janai. Você não é japonês, não é japonês, certo? Então, só uma aplicação aqui do que a gente acabou de ver. Mais duas frases de exemplo. Você pode falar se você estiver no Japão passeando, por exemplo, e perguntaram, ryugakusei desu ka? Ryugakusei significa intercambista. Lembram do desu ka? Para perguntar alguma coisa. Ryugakusei desu ka? Você é intercambista? Você pode falar ryugakusei de wa nai ou ryugakusei janai desu. Não sou intercambista. Daigakusei janai. Aqui você está falando que não é daigakusei, que não é universitário. Daigakusei janai. Então, janai, dewa nai, dewa arimasen. Vou até colocar aqui para vocês, vou facilitar a sua vida. Janai, o mais informal, você pode pensar assim, né? Desses que a gente viu aqui. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais polido, você pode falar janai desu. Daí temos o ja arimasen, que é mais polido. E de todos que a gente viu, o mais polido aqui é o dewa arimasen. Então temos aqui uma escadinha de polidez, tá? Não precisa pirar, ficar tentando decorar todos de uma vez só. Vai estudando do jeito que eu falei lá no vídeo 0. As frases que apareceram aqui na aula, vai acrescentando no seu Anki e vai fazendo a revisão, que aos poucos você vai pegando isso daí e vai se acostumando com as nuances. E por último aqui, para a gente finalizar essa parte de negações, é importante, assim como eu falei lá que você não vai colocar o desu ka junto com um verbo, você não vai falar que não é uma ação, também, né, que não vai fazer uma ação com o janai. Então eu vou pegar o mesmo verbo de exemplo, o ikimasu. Ikimasu, que é ir. Então para falar não ir ou não vou, você não vai falar ikimasu janai, por exemplo. Tá errado. O janai a gente vai usar junto com substantivos. Janai, dewa nai, dewa arimasen. Com os verbos, respira, mas a gente vai ter a forma negativa dos verbos. E vamos ter aula sobre isso também. Você vai aprender sobre as conjugações, mas é numa outra etapa. Vamos aqui, ó, de pouco a pouco, né? Vamos respirando de boinha, mas só lembre por enquanto que não é assim que você fala não ir, não vou. Você não vai colocar um janai. Janai, dewa nai, a gente usa aqui junto com substantivos, né? Daigakusei, ryugakusei, nihonjin, certo? Nesses casos a gente pode usar o janai. Não quero pirar muito a sua mente por enquanto, só guarde aí que tem uma forma negativa dos verbos, tá? E como eu coloquei aqui, em breve veremos mais sobre ela, em breve veremos como usar aí com os verbos na negativa. Então, vamos finalizando aqui a nossa segunda aula. Galera, se você não deixou um like ainda no começo, aqui está o momento de você deixar o like e valorizar aqui o trampo que eu estou fazendo por você. Estou facilitando aqui a sua vida, te ensinando o básico, sem você precisar gastar nada, tudo no YouTube, lindamente. Tem gente que cobra aí 1.000, 2.000 para te ensinar o básico, eu estou te cobrando R$0. Então, o mínimo aí, né? Por favor, deixa um like aí no vídeo, deixa um comentário também para ajudar no engajamento, para ajudar a entregar mais. E nos vemos amanhã no vídeo número 3. E é isso aí. Falou!